26 ao 39. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 8, no verso 26 está escrito: Filipe e o Teófilo. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como esta mudo o cordeiro diante do que o tosqueava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem condenará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe disse: rogo-te que dizes se isto é o profeta, se este é o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo ele a caminho, chegaram ao pé de algumas águas, e disse ao eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vimos aqui na palavra do Senhor que Jesus, ele fez a preparação dos discípulos dele, é como se estivesse preparando a igreja para hoje, para o nosso tempo, para aquele tempo, para o tempo de hoje. É muito interessante que depois que Jesus foi, ali ficou os discípulos e o Espírito Santo de Deus com eles para estar ali anunciando e dando continuidade à obra do Senhor, que é a igreja que o Senhor Jesus deixou aqui sobre a terra. Que ali através deles foram formada essa igreja. E o interessante é que ali estava Filipe, e ele estava caminhando ali, e o Espírito de Deus levou a ele foi arrebatado e foi levado até um eunuco. O eunuco nessa época, a gente sabe, amada igreja, que no Antigo Testamento, os eunucos, eles eram pessoas que não eram aceitas, eram pessoas que eram ali, né, condenadas, não eram aceitas, mas a gente vê que Deus tocou e levou Filipe ali naquele lugar para se encontrar com aquele homem. E no momento que Filipe chegou ali, aquele eunuco, ele estava ali lendo as escrituras, e ele era um conhecedor da palavra de Deus. Ele era um conhecedor da palavra de Deus, porque ele estava ali buscando, lendo ali no livro de Isaías, só que ele não tinha um entendimento. E a palavra diz que ele estava indo ali para Jerusalém também para estar ali adorando ao Senhor. É muito interessante que nós aprendemos com isso, que Deus levou ali Filipe, a uma pessoa que, para a época que estavam ali os apóstolos, que estavam os discípulos, eram pessoas que eram rejeitadas ali pelos judeus, pelos fariseus, pelos homens da lei.
Eles eram rejeitados, eles eram tidos como tirados ali do meio do povo de Deus, os escolhidos de Deus, né? E Deus está nos mostrando através disso uma igreja, uma visão diferente da visão do que aquele povo que viviam ali sobre a lei de Moisés, entre aspas, que falavam que viviam ali sobre a lei de Moisés. Eles não aceitavam aquilo que é novo, eles não aceitaram a Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele, como ele falou, ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei da maneira certa, o cumprir a lei ali de coração, de fazer aquilo que é certo. E nós vimos que essa preparação da igreja, o Senhor já começando a ensinar aquilo que é para nós, para eu e você como igreja aprendermos. Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, Ele não diz assim, esse aqui eu quero, aquele eu não quero. O Senhor, Ele está nos mostrando que a vinda de Cristo, Jesus veio para salvar todos nós, todos os pecadores. Jesus naquela época, Ele veio ali, Ele não veio para salvar somente os judeus, porque Ele sabia que a obra que foi feita dele ali, que Ele foi enviado pelo Pai, que a obra que Ele foi feita, essa obra não seria somente para os judeus, mas chegariam também a nós, os gentios. Chegaria um povo pecador, um povo que até mesmo nem conhecia o Senhor. E nós vimos que esse é um dos ensinamentos que através de Filipe o Senhor deixou para a igreja do Senhor. Porque caminhava aquele homem ali, ele não entendia, mas ali Filipe, ele ensinou a ele a palavra, ele explicou para ele o que significava aquilo que falava lá no livro de Isaías, que falava da vinda do Senhor Jesus, já anunciando o profeta Isaías. Então ele teve a curiosidade de saber de quem que o profeta estava falando, a oportunidade que Filipe teve de falar e de anunciar a Jesus Cristo, a falar ali do Senhor Jesus. E é muito interessante que nessa caminhada que Filipe teve ali com o eunuco, ele foi falando do Senhor Jesus, ele foi falando a obra que o Senhor Jesus fez, e ele aceitou, mas aí nós perguntamos muitas vezes, por que muitas vezes nós falamos tanto da palavra de Deus com as pessoas e as pessoas não aceitam? Mas muitas vezes nós como igreja, nós questionamos algo que a própria palavra de Deus nos ensina, que Jesus disse em João 16:7, diz assim: quando Ele vier, que é o Espírito Santo de Deus, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer que não será nós, será o Espírito Santo. Ali nós aprendemos, amada igreja, a igreja que o Senhor Jesus deixou aqui na terra, através dos discípulos dele, que ele formou uma igreja. Ele quis nos mostrar que quem convence o homem do pecado não somos nós, é o próprio Espírito Santo, e que nós não temos o poder de julgar, nós não temos o poder de transformar o coração, mas nós temos um poder que o Senhor nos deu, que é de levar a palavra, de ensinar, de evangelizar, como Filipe fez ali com aquele eunuco. Ele teve a paciência, a sabedoria de ensinar aquele homem. E muitas vezes nós como igreja, nós não temos esse discernimento e essa sabedoria de estarmos ali, pegarmos aqueles que muitas vezes é rejeitado pela sociedade, que é julgado pelas pessoas, e temos a paciência de estarmos ali ensinando a palavra. Mas isso a gente aprende também, que a obra do Espírito Santo na vida do homem, ele precisa querer, ele precisa buscar, porque nós vimos também que esse eunuco, ele teve fome de aprender, ele estava ali com sede de aprender ali, entender as escrituras, aquilo que ele estava lendo. Mas muitas vezes nós como igreja, nós tiramos aquilo que o próprio Jesus colocou, que o próprio Cristo colocou aqui na igreja dele,
que é dar ali a oportunidade de pessoas converterem, pessoas aceitarem o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus também no livro de Marcos 16:16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aquele homem, durante aquele tempo que o Filipe estava conversando com ele, olha para você ver, Filipe ele teve a oportunidade de falar da obra de Cristo, do arrependimento e do batismo. Por quê? Porque ele perguntou, o eunuco perguntou: o que impede de eu batizar, de eu passar pelas águas? Aí logo Filipe, ali, o apóstolo de Cristo, ele respondeu: basta você crer, você confiar, você crer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele foi enviado pelo próprio Deus. Se você crer, não vai ter nada que vai impedir você batizar. E ele naquele momento ali, aquele eunuco, ele respondeu a Filipe que ele creu, que ele cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus e ele queria ser batizado. E ali foi completo, foi concretizado a obra na vida daquele eunuco. Ele aceitou, ele teve a fome da palavra de Deus, né? Ele teve a fome de aprender, de querer conhecer, ter o conhecimento da palavra. Ele foi ensinado ali pelo apóstolo Filipe, ensinou a ele, levou a palavra para ele, ensinar como? Levando a palavra de Cristo para ele, apresentando Jesus Cristo para ele, para que ele, como homem, ele ali se arrependesse, o Espírito Santo ali tocando nele, ele se arrependeu do pecado, do erro, do pecado, e ele foi batizado, e eu creio que ele foi salvo. Nós aprendemos, amada igreja, que muitas vezes nós fechamos as portas para a salvação de muitas pessoas. Muitas vezes, muitas coisas que nós colocamos, nós como igreja do Senhor, muitas vezes é colocado tanto impedimento para que uma pessoa aceite o Senhor Jesus, tanto impedimento para um batismo, tanto impedimento para uma salvação, sendo que não somos nós. Nós como igreja, nós aprendemos ali, como esse apóstolo Filipe, que o Senhor Jesus, ele colocou a igreja dele para resgatar aqueles que estão perdidos, para ensinar aqueles que estão ali. E como eu vou ensinar? É levando a palavra de Deus. Eu vou levar a pessoa para o batismo. Ali naquele momento, nós vimos que Filipe, ele não colocou regras para aquele eunuco. Filipe não apontou ali pelos erros, pelo pecado daquele eunuco. Filipe ali, ele não falou: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, para que você seja batizado. Não que a pessoa vai ser batizada de qualquer maneira, mas aqui está o ensinamento da palavra de Deus. Se você encontra pessoas dentro da igreja que crê no Senhor Jesus e que ela tem essa vontade, essa sede de conhecer o Senhor Jesus, você não pode impedi-lo de batizá-lo. Você não pode colocar regras para essas pessoas. Ao invés de colocarmos regras para que essas pessoas cheguem até Cristo ou recebam a salvação, nós temos que fazer como aquele apóstolo fez: apresentar Cristo, apresentar Jesus para essa pessoa, falando da palavra, falando do amor de Cristo e da palavra de Deus. Porque a transformação, a mudança, as regras que vão ser colocadas na vida dessas pessoas não será por mim e nem será por você, mas será pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus nos afirma isso. Porque se eu e você apresentarmos Jesus a essa pessoa, ela vai receber ali o Espírito de Deus na vida dela, e o Espírito Santo de Deus é que vai trabalhar na vida dessas pessoas. O que nós vamos fazer é acompanhar essas pessoas com oração, acompanhar essas pessoas com ensinamento, com aprofundamento ali do ensinamento da palavra de Deus, para que elas venham ter força para caminhar. Agora, a mudança dessas pessoas será através do Espírito de Deus. Como a minha mudança e a sua mudança, a
nossa mudança, ela não é de uma vez, de uma hora só. Muitas vezes tem pessoas que Deus trabalha na vida deles durante muito tempo, outra transformação vem mais rápido, mas ainda assim, como nós vimos aqui, esse eunuco, foi um trabalho rápido, foi um trabalho tão de tempo, assim, um tempo que Filipe andou ali com ele, falando da palavra, ali já foi a obra completa. Filipe já foi falando, ele foi ouvindo, ele foi recebendo, ele foi sendo batizado e foi sendo salvo. Mas houve pessoas, amada igreja, que caminharam ali juntamente com os apóstolos, com os discípulos de Cristo, pessoas que eles tiveram mais dificuldade de entender a palavra, pessoas que precisaram mais, como Paulo fala, de tomar ali um leite, de ser ali alimentado ali, como ser cuidado como uma criança, com mais cuidado, e elas tiveram mais dificuldade de receber, como hoje na igreja do Senhor, há pessoas que têm mais dificuldade para receber, mas isso é um alerta que nos ensina, amada igreja, que existem também aquelas pessoas que muitas vezes elas têm o conhecimento da palavra de Deus, elas estão brincando com as coisas que é de Deus, elas estão fazendo como aquele povo da época de Jesus fez, que eram os fariseus, que eram os escribas, que eram os fariseus, que tinham conhecimento da palavra de Deus, das leis de Deus, conheciam a Deus, mas eles não praticavam, eles não ali faziam a obra na perfeição. É muitas vezes o que nós estamos vendo, que nós temos que ter cuidado. Há pessoas que estão ali durante muito tempo, conhecendo a palavra, sendo conhecedor da palavra de Deus, e o Senhor tem enviado Filipe, como Filipe, o apóstolo Filipe, para ensinar, para mostrar, apresentar quem é Cristo para essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas, elas estão conhecendo a Cristo, mas elas não estão tomando decisão como esse homem tomou. Muitas vezes essas pessoas, elas estão conhecendo a Cristo, mas elas não estão chegando ao verdadeiro arrependimento. Aí muitas vezes nós vamos dizer, mas a palavra de Deus não fala que é o Espírito Santo que vai convencer essas pessoas, mas há pessoas muitas vezes que o Espírito Santo de Deus, ele está ali trabalhando ali no coração da pessoa, está ali falando com as pessoas, e essas pessoas, elas estão brincando, elas não estão tomando decisão. Nós vimos que esse homem, por mais que ele fosse ali julgado pelas pessoas, por mais que ele fosse ali tirado ali pelas pessoas, mas ele teve o arrependimento, ele tomou decisão, ele quis quando ele conheceu, quando ele ouviu falar de Cristo, ele quis ter uma vida com Cristo. E muitas vezes nós vimos pessoas que nós apresentamos que o Senhor Jesus, ele tem nos levado, assim como ele levou Filipe, a palavra de Deus fala que levou ele em espírito naquele lugar. Para o quê? O que nós vimos com isso, amada igreja? Que uma alma para Cristo, ela vale muito mais do que o mundo. Uma alma para Cristo, ela é muito valorosa. O Senhor tirou ali Filipe da onde ele estava para levar ele por causa de uma alma. E muitas vezes, amada igreja, o Senhor nos tira da onde nós estamos para nos levar para algum lugar por causa de uma alma, de uma pessoa, porque essa pessoa é valorosa para Cristo, porque essa alma é valorosa para o Senhor. Muitas vezes o Senhor nos coloca em um emprego por causa de uma alma. Muitas vezes o Senhor nos leva em visitas por causa de uma alma. Muitas vezes o Senhor nos leva em um hospital, em vários lugares por causa de uma alma, para que nós possamos ir ali e levar a palavra, o ensinamento com Deus. Essa passagem na Bíblia, ela é muito interessante, que ela nos ensina tanto nós como igreja, ali como Filipe representando a igreja de Cristo, como também aquele eunuco representando um dos membros da igreja de Cristo. Porque o membro da igreja de Cristo, ele tem que
crer e ele tem que também tomar decisão. Porque não adianta se Filipe estivesse ali, dando ele ensinamentos, tivesse ensinado a ele, falado de Cristo para ele, e ele não tivesse tomado decisão. Simplesmente o Espírito de Deus ia trazer Filipe de volta e ele ia continuar aquele eunuco com a vida normal que ele estava. Ele ia continuar caminhando ali, simplesmente só conhecendo a palavra. Mas o Senhor, amada igreja, Ele não quer que eu e você esteja aqui na frente, levando a palavra. Deus não quer que pastores, pessoas estejam ali, levando a palavra, simplesmente para que a igreja, para que o povo venha somente ouvir a palavra. Mas o Senhor, Ele quer que você esteja com o coração aberto também para receber essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder. A palavra de Deus, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de libertar, ela tem o poder de salvar, de transformar vidas. Mas para esse poder agir na minha vida e na sua vida, você precisa fazer como Filipe perguntou, se tu crê. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa acreditar, se entregar e tomar essa decisão de dizer: eu creio que o Senhor é o Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor tem esse poder na minha vida, eu creio que o Senhor tem o poder de transformar a minha casa, eu creio que Deus tem o poder de transformar a minha família, meu lar, eu creio que Deus tem o poder de transformar essa situação na minha vida. Quando nós tomamos essa decisão, amada igreja, o Espírito de Deus, Ele trabalha. O Espírito de Deus move com a fé, através da minha e da sua fé. Muitas vezes a igreja espera, muitas vezes o povo espera de receber milagres, de receber ali mudanças de vida, de receber transformação através de um pregador que está à frente do altar, através de uma oração de um pregador. Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que não vai ser através, que não é através do pregador que você vai ser transformado, mas através da palavra que o Espírito Santo de Deus está usando ele para falar na sua vida, que você vai ser transformado. É através, não foi Filipe que transformou aquele homem, não foi Filipe que tocou no coração dele. Filipe foi um instrumento de Deus para falar, para levar para ele, para ensinar a ele. Então, da mesma forma, são os pastores, são os missionários, são as pessoas que estão ali levando a palavra de Deus. Não são elas que vão ter o poder de transformar a sua vida. Você, o pastor, pode estar orando, pode orar, pode jejuar, pode estender as mãos, pode fazer propósito, mas se você não receber, se você não tiver fé, você não vai receber. Se você não tiver fé, você não vai ser transformado. Então aquele homem, aquele eunuco, ele foi transformado, ele recebeu, ele foi batizado, foi porque ele creu, porque ele teve essa fome, ele teve essa vontade de conhecer a palavra de Deus. E nós vimos muitas vezes que muitas pessoas estão sentadas no banco de uma igreja, não só pelo fato de estar sentado, como até mesmo tem pessoas trabalhando na igreja, e muitas vezes elas estão ali na igreja simplesmente para receber algo, para receber bens materiais. Muitas vezes as pessoas estão ali na igreja buscando ali, porque eu quero isso, eu quero receber uma bênção, eu quero ser curada de uma enfermidade, eu quero conquistar uma casa, eu quero conquistar um carro. Muitas pessoas muitas vezes estão ali buscando ali algo na igreja do Senhor, algo material, mas eles não estão buscando ali o essencial, eles não estão buscando ali o que é para ser buscado, como aquele eunuco buscou, o conhecer a Cristo, o conhecer a palavra de Deus. Porque quando você e eu buscamos
conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos fala: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas na sua vida e na minha vida nos será acrescentado. Então, quando nós, igreja, quando a igreja do Senhor, o povo de Deus se acordar, de chegar a uma igreja não para bens próprios, não para bens materiais, quando você sair da sua casa, quando você for tocado e dizer: eu quero ir na igreja adorar o Senhor, eu quero ir na igreja buscar a presença do Senhor Jesus, eu quero ir na igreja prestar um culto ao Senhor Jesus, eu quero ali conversar com o pastor, com uma pastora, com uma pessoa para me entender mais a palavra de Deus, eu quero estar numa escola bíblica dominical, eu quero ter um acompanhamento ali para me aprender mais as coisas de Deus, para me caminhar com o Senhor Jesus. Quando a igreja, quando o povo de Deus tiver essa visão, a igreja do Senhor será fortalecida, a igreja do Senhor será curada, não será uma igreja fraca, não será uma igreja enferma. Por quê? Porque a igreja enferma, amada igreja, porque é a igreja que está procurando coisas ali superficiais, coisas ali passageiras, não está procurando algo que vai fazer com que ela se fortaleça. Que eu e você possamos clamar ao Senhor, buscar do Senhor, para que o Senhor possa, que essas pessoas possam se acordar, que essas pessoas venham querer mesmo Cristo na vida delas, que essas pessoas venham ver a igreja ali como um templo, ali um local onde ela vai conhecer ao Senhor Jesus. Filipe, ele era uma igreja de Deus que estava ali, uma igreja que estava ali mostrando, ensinando ali quem é Jesus, o caminho do Senhor, ensinando, apregoando a salvação. E é isso que o Senhor quer. O Senhor está levantando, abrindo igreja para proclamar ali o Evangelho, a salvação, para dizer que o tempo da vinda de Cristo está muito próximo, para nos ensinar, a mim e você, a buscar a Cristo, a conhecer mais e mais ao Senhor, porque quando nós conhecemos o Senhor Jesus, a nossa vida é transformada, a nossa mente é transformada, o nosso coração é transformado. Então é isso que o Senhor quer de mim e de você, amada igreja, que nós venhamos ser, que os pastores, que os que estão à frente da igreja não venham ser impedimento para que as pessoas venham ser salvas, não venha colocar regras que não tem na palavra de Deus, não venha colocar coisas que não tem dentro da palavra de Deus, mas que você venha apresentar o verdadeiro Cristo, que você não venha apresentar a regras, coisas humanas, a coisas que você, igreja, está impondo ali sobre as pessoas, mas que você venha colocar Cristo, que você venha ensinar, mostrar, apresentar Jesus a essas pessoas, porque se você apresentar Jesus, essas pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo e elas vão chegar ao arrependimento e a obra será feita na vida delas, porque como na época de Jesus, como os fariseus também, eles colocavam ali que o próprio Jesus falou, estão colocando fardos pesados no povo que nem eles mesmos conseguem carregar. Então muitas vezes nós estamos colocando regras, coisas nas pessoas, impedimento que a própria palavra de Deus não ensina. A palavra de Deus manda nós ensinarmos a palavra dele, a conhecer a ele, a aceitar a Jesus, a entender quem é Jesus, a buscar a salvação, a buscar a vida eterna. O restante, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. O restante, o caminhar dele juntamente com você, Deus vai estar te usando para dar esse ensinamento, aprofundar mais o ensinamento e estar ali com eles, para que eles venham a ser fortalecidos. Que nós, como igreja do Senhor, nós possamos aprender com a palavra de Deus a cada dia, porque tudo que está escrito aqui na palavra do Senhor Jesus é para nos ensinar, e isso é ensinamento para quê? Para a igreja. Tudo que o Senhor Jesus, Ele
fosse formada e preparada para a vinda, para a segunda vinda de Jesus aqui na terra. Porque na primeira vinda de Jesus foi a vinda para a salvação, para nos trazer a salvação e deixar ali o ensinamento ali. E a segunda vinda é para que nós estejamos já preparados como igreja do Senhor para ali receber o nosso noivo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. E eu agradeço por essa oportunidade de estar levando a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.